Walter, tem mais informação na voz de João Victor Teófilo. Fala, João. Bom, voltando a falar sobre a eleição municipal em São Paulo, Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, responde a uma ação na Justiça Eleitoral na qual é acusado de coação, ameaça de morte, fraude e suborno. A ex-vice-presidente do partido, Raquel Carvalho, é a principal patrocinadora da ação. Ela afirma, ao lado de outros ex-dirigentes, que foi ameaçada de morte por Avalanche para renunciar ao cargo. Assim, ele poderia entregar o posto a pessoas de sua proximidade. Raquel registrou um boletim de ocorrência e lavrou depoimento em cartório, assim como outros ex-dirigentes do PRTB. Ela também anexou ao caso conversas de WhatsApp com auxiliares de Avalanche, na qual relata ter sido ameaçada. O processo com os depoimentos e as cópias de conversas no aplicativo de mensagens foi registrado no TSE no dia 19 de julho e corre sob sigilo. A relatoria do caso foi sorteada ao ministro Nunes Marques, mas em função do pedido de liminar feito em julho, ficou nas mãos da presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia. Avalanche já foi gravado dizendo ter proximidade com uma facção criminosa aqui do estado de São Paulo, bastante famosa. Ele também foi flagrado embarcando em aeronave com pessoas apontadas como integrantes do crime organizado. Ele é o presidente do partido pelo qual Pablo Marçal disputa a prefeitura de São Paulo. No depoimento à polícia, Raquel Carvalho disse ter sido procurada por uma interlocutora de Avalanche. Na conversa, a enviada teria dito que ela deveria renunciar sob pena de, abre aspas, sob pena de frequentar mais o cemitério, fecha aspas. Em outro depoimento, lavrado em cartório, Raquel relata uma conversa que teria tido a sós com Avalanche. Segundo ela, o dirigente do PRTB disse que, abre aspas... bom, essa fala eu não vou trazer não, mas enfim... Por que, João? Não é muito... É palavrão? Não, é melhor não trazer. É mesmo? Pesadona? Aham. Que linha vai? Agora dá pista, agora eu quero saber. Não, acho que não é legal trazer. Não é prudente? Mesmo. Não, acho que não. É mesmo, é? Uhum. Mas ameaça? Ameaça. Xingamento? Sim. A Raquel também afirmou que não foi a única a ser obrigada a pedir a desfiliação. No mesmo termo de declaração, ela diz que a já mencionada emissária de Avalanche lhe apresentou uma lista com nomes de outras pessoas que teriam de deixar postos no partido. Olha, essa informação repercutindo bastante. Inclusive, a Raquel pede ao Tribunal Superior Eleitoral nessa ação que o Leonardo Avalanche seja afastado da presidência do PRTB. Ela está no partido desde os tempos de Levi Fidelix. Ô João, quantos inscritos ali o Edson mostrou é para contar? 1.887.000 virou. 1.888.000. Show de bola. 1.888.000 inscritos no YouTube. Walter, quando a gente fala de PRTB, problemas ali no partido, relatados aqui, né, nessa matéria lida pelo João Victor Teófilo, a gente não pode achar que é só no PRTB, hein? O que acontece no Brasil, e o Walter pode falar melhor sobre o assunto, é que partido tem dono. Partido tem dono. O ideal, sabe, as premissas, a visão, missão e valores, tudo isso fica para depois. Eu só queria saber, de verdade, Walter, nós temos o José Carlos Bernardi, o jornalista Bernardi, tentando, né, viabilizar o Partido Conservador do Brasil. Já conseguiu, salvo engano, mais de 200.000 assinaturas, faltam 300.000 assinaturas, precisando de voluntário, precisando de dinheiro, precisando, enfim, de uma série, né, de problemas que estão sendo enfrentados pelo Bernardi até aqui, para conseguir, então, o ok do Tribunal Superior Eleitoral para validar, então, conseguir a abertura oficial do partido. Nós temos uma luta do Bernardi de um lado e do outro lado, partidos que vão chegando e a gente nem sabe como conseguiram quase 600.000 assinaturas. Eu não vi mobilização nenhuma para aquele partido A, o B, enfim, hoje se tornar realidade. E esses partidos fazem com que donos que se apoderam, se apropriam desses partidos, negociam as vagas para a disputa. Esses donos desses partidos negociam o tempo de rádio e televisão com coligações. Isso é um escárnio, isso é uma zona, uma baderna inacreditável que acontece com partidos e partidinhos que vão chegando e tomando conta do cenário. O que me faz crer que, de fato, uma reforma eleitoral deve acontecer para que a gente possa, por exemplo, ter o candidato independente, o candidato sem partido, né, a sua candidatura aprovada pelo TSE, e ele não ter o seu rabo amarrado com ninguém.
acho que poderia ser um passo importante para a gente colocar um ponto final no que acontece no Brasil hoje. Walter. Depois que se criou essa história de financiamento público de campanha, agora mais recentemente de cotas e outras coisas mais, cada vez fica mais distante essa ideia de poder ter candidatos independentes. Isso são cartórios, né, Pitoli? E os nossos assinantes aí, 1.800.000, mais de 1.880.000 seguidores, quase 30 mil pessoas aqui nos assistindo, 23 mil likes. Vamos deixar o likezinho aí. Partidos são instituições humanas, né? E como todas as instituições humanas, infelizmente, sujeitas a todos os defeitos que a gente tem. E cartórios, como muito bem referiu. O pessoal toma conta do partido, vende o partido, vende o tempo de TV, faz aliança, faz negociações não republicanas, espúrias, coisas impublicáveis, como o João aí não teve nem condição de ler. Isso é uma verdadeira avalanche, o que está dito aí. Respeitado o princípio da inocência presumida, do devido processo legal, era disso que a justiça deveria se ocupar. Não de estar censurando a opinião. Né? Desse tipo de denúncia, sim, é que a justiça deveria se ocupar para corrigir essas coisas. A história do Brasil é o seguinte: lá na época do Império, tinham dois partidos, né? Partido Conservador e Liberal. E o imperador fazia, às vezes, de poder moderador. Quando tinha uma crise, o sistema de governo era parlamentarismo, tinha uma crise, o imperador intervinha na crise e nomeava o novo primeiro-ministro que fazia um gabinete, que equivale aos ministérios. Depois houve a proclamação da República e desde então, desde 1889, a gente tem, infelizmente, essa festa partidária. Chegou depois em Getúlio Vargas, Estado Novo, 1937. Getúlio dá um golpe e cria ali alguns partidos. Aí o Brasil vai, mais ou menos daquela época, de 1940 até 64, com alguns partidos também criados pelo Getúlio, PTB, o PSD, a UDN. Depois chega em 64, mais uma vez os partidos são extintos e se cria novamente o bipartidarismo, Arena e MDB. Aí vem até 82. 82 de novo, a redemocratização do Brasil, e começa essa zona. Aí houve uma reforma eleitoral, e a reforma eleitoral disse o seguinte: olha, partido que não fizer 5% dos votos na eleição acaba, se extingue a legenda. Aí vai a justiça lá e coloca isso abaixo. Então, é um negócio doido. E nesse contexto todo, como tu bem disse, infelizmente, os ideais e a ideologia, que é uma coisa importante, muita gente acha que não é, acabam ficando no segundo plano. Walter, e tem um detalhe, né? Esse dinheiro que financia o partido tem o fundão partidário e o fundão eleitoral. Nós temos o fundão partidário, Walter, nós tivemos acesso através do portal da transparência, enfim, existem partidos em Bauru, por exemplo, que pagam para os seus dirigentes locais um salário médio de R$7 mil. Para um diretor aqui, do diretório local, o cara ocupa uma função de nem sei qual, o cara recebe um salário, Walter, R$7 mil. Um vereador em Bauru, até o final dessa legislatura, recebe um salário de R$6.092. Aí vem um cara num partideco, em função deste fundão partidário, o cara recebe um salário de R$7 mil. Quem é que não quer? Para trabalhar o quanto deve ter de trabalho um partido, né? Um nanico qualquer aí. Imagine você, né? Pô, todo mundo quer, disputando a tapas a vaga, a presidência local do partido A, do partido B, e tudo isso com o nosso dinheiro. O Walter, por exemplo, sem saber, ou, aliás, sabendo, né? O dinheiro do imposto que o Walter paga, de uma maneira ou de outra, está apoiando a campanha do Boulos em São Paulo, porque esse dinheiro não escolhe. É um dinheiro arrecadado e distribuído. O meu dinheiro está indo apoiando a Tabata. Olha que absurdo num Brasil do dinheiro público financiando, né, Walter? Isso foi criado, vamos lembrar, né, no bojo lá da Lava Jato, que agora está sendo demonizada. O pessoal dizia o seguinte, que o financiamento privado corrompia a política brasileira. Não, quem corrompe a política são os corruptos, não é o financiamento. Se nós adotássemos um modelo como o americano aqui, a esquerda ia continuar se financiando onde sempre se financiou. Né? Vamos deixar de hipocrisia. O pessoal do sindicato alugava carro, pagava gráfica, usava a estrutura do sindicato, ia almoçar no restaurante, tirava nota fiscal, viajava, comprava passagem de avião, fazia palestra, ia fazer comício e proselitismo dentro de chão de fábrica.
ia continuar se financiando onde sempre se financiou. E a esquerda poderia se financiar nos setores produtivos, naqueles setores que deputados, vereadores, prefeitos, enfim, defendem as bandeiras, né? O Ronald Reagan dizia que não há maior programa social do que um trabalho. Então, essa ideia de que quem defende o trabalhador são os partidos de esquerda é uma falácia. Então, quem defende o trabalhador é quem defende a geração de trabalho, a geração de emprego, a geração de renda. E cada um poderia, dentro do seu discurso, buscar seu financiamento. Mas aí se demonizou essa questão, dizendo isso, que a Lava Jato e que os grandes poderes, que os poderosos, sempre nesse discurso de corte, é que se beneficiavam dessa história. E se criou uma coisa hoje que está se tirando dinheiro das escolas, dos hospitais, da saúde, da manutenção das cidades, da manutenção das estradas, da possibilidade de construir ferrovias, de investir em infraestrutura no Brasil, para se manter cartórios. Cartórios que, como tu bem disse, têm dono, né, e que às vezes vão ser denunciados por essa avalanche aí de coisas erradas que o João acaba de nos contar.